pessoal! Muito boa tarde! Mais uma quinta-feira aqui com vocês, reafirmando o nosso compromisso de entregar para você os melhores conteúdos para agregar o seu negócio, sua carreira, poder do teu consumo, para conhecer o teu consumidor. Mais um episódio muito especial. Eu sou Tatiana Souza. Daiane Andrade por aqui, nesta quinta-feira, 18 horas, começando mais um episódio. Pessoal, se vocês não estão seguindo a gente, por favor, ativa o sininho, deixa os recadinhos. Não esquece, a gente está no YouTube, Spotify, LinkedIn, Instagram. E hoje a gente vai ter aqui conosco uma convidada super especial, né? E com um currículo maravilhoso para conversar com a gente sobre, obviamente, a experiência dos clientes. Ela hoje é CPO daquela nova, antiga ou conhecida a Kellogg's. Tá? Ela é mãe do Bernardo, tem 2 pets e tem 25 anos de carreira em supply chain e compras. Estamos hoje com a Janaína. Janaína, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Janaína. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês, meninas. Um prazer estar aqui. Tô achando maravilhoso esse cenário. Tô me sentindo um luxo aqui, né? Num espaço tão bacana. A gente brinca que esse sofá aqui é um divã. Então, parece exatamente. Super à vontade, viu? Quase uma sessão de psicanálise. Quase, assim, né? É tipo. Mas quando a gente fala de carreira, né? Às vezes a gente precisa, né? De uma sessão de terapia. Eu acho. É eu acho que é recomendável hoje em dia, né? É a famosa máxima. Não é terapia, mas é terapêutico. Excelente. Eu até vou dizer pra minha terapeuta que de repente eu posso, né, pular uma sessão porque eu já fiz aqui. Exatamente. Jana, nosso canal fala de experiências, a gente gosta de ter experiências contadas, compartilhadas, e é o grande motivo de você estar sentada nesse sofá hoje, porque a gente entende que o teu currículo é um currículo diferenciado, é um currículo aí da gente se inspirar, não é mesmo? Fala pra gente como é que iniciou essa trajetória, né? Como é que foi essa jornada aí de 20 e tantos anos, como é que a Janaína começou, como é que ela chegou até aqui? Bacana. Bom, de novo, obrigada, né, pelo convite, um prazer estar aqui. Como vocês me apresentaram, eu sou a Jana, eu brinco que só quem me chama de Janaína é minha mãe quando ela tá muito brava comigo. Então que bom que a gente já começou assim. Eu também tenho essa sensação. Eu comecei minha carreira, eu sou gaúcha, então daqui a pouco, para quem não percebeu, daqui a pouco eu vou me entregar no sotaque, né, que ainda é muito presente. Comecei minha carreira no Sul, então eu começo como trainee, né, de um grupo grande que chama RBS, que é a Globo no Sul. E começando como trainee, eu estava buscando uma experiência dentro de empresas, né, dentro de diversas áreas, eu ainda não estava exatamente focada dentro de supply chain. Mas estando lá, me apresentaram um bom problema. Eu gosto de dizer que muitas pessoas evitam os problemas. Eu acho que o problema é sempre uma grande oportunidade. Graças a Deus que a gente tem problema para resolver. Então, eu lá, como trainee, eles me entregaram um problema na mão, que era, a gente não tem uma área de compras, né? A gente é uma empresa de mídia que tinha jornais, tinha TV a cabo já na época, tinha rádios, tinha TVs, TV aberta e TV a cabo, e eles tinham um problema que era como lidar com as compras de uma maneira mais estratégica, como trazer os melhores equipamentos, como negociar isso da melhor maneira. Existia um gasto imenso na companhia, e compras há 20 e poucos anos atrás era assim, era compras, né? Era, alguém compra isso aqui, eu não sei exatamente quem compra, mas alguém compra. E era visto como uma área, assim, super problema, né? É uma área que a gente não sabe muito bem o que acontece lá, a gente não sabe como é que essas coisas têm que serem negociadas. O dinheiro só sai, né? O dinheiro só sai, e era visto como isso, era um gasto, né? Não era visto como algo que você pode olhar para aquilo como um investimento melhor tratado, melhor conduzido, melhor negociado. Então eu entro nessa área para entender exatamente como ajudá-los, de novo, um bom problema para resolver. Eu entrei sozinha na área, na época como trainee, e quando eu saí 7 anos depois, a gente tinha mais ou menos, acho que umas 25 pessoas trabalhando. Nossa! Caraca! Já numa área super estruturada, reportando para uma diretoria, enfim. Então eu começo, e ali é um momento super bacana, porque a área de compras, né, já existia um movimento global e um movimento dentro do Brasil, que algumas consultorias começaram a trazer conceitos muito fortes sobre o que era procurement. Então as pessoas talvez não saibam, isso é muito técnico para às vezes quem está em áreas de marketing ou de vendas, mas a diferença entre compras e procurement é que compras é isso, é só uma compra. Procurement são compras estratégicas, você coloca a metodologia por trás disso, você categoriza teus gastos, você entende da indústria de cada uma dessas categorias que você negocia, e você coloca a metodologia atrás disso para trazer a melhor negociação, o melhor contrato, os melhores KPIs, que depois a gente vai poder avaliar esses fornecedores. Então, nesse momento, já algumas consultorias globais e locais vinham trabalhando esses conceitos, e eu começo a estudar sobre tudo isso
começo a me especializar e vejo que tem um super nicho ali, né? E uma super oportunidade dentro das empresas, porque era uma área muito escondida ainda. As pessoas normalmente querem estar em marketing, elas querem estar, o que eu brinco, nas áreas de glamour, né? Aham, Nas é áreas verdade. de vendas, Sim. eventualmente nas áreas de finanças. E óbvio, tem uma competição enorme ali, né? E de repente ninguém olhava para essa área. E essa área está conectada com tributos, está conectada com toda a agenda de impostos do Brasil, que é uma agenda super complexa. Então, você entender disso, né? E entender como trazer valor para o teu cliente, para o teu consumidor, a partir de entender isso, é um super trabalho. Então, eu começo a ver ali uma série de oportunidades e eu me encanto por essa dinâmica. Então, eu vou começando a entender disso. E num produto bem específico, né? Porque mídia no Brasil é um produto extremamente específico, Muito. embora enorme, porque somos consumidores natos disso, Totalmente. né? Ainda mais há anos atrás ainda, né? TV a TV, cabo, jornal, jornal, internet, porque quando tava jornal surgindo lá ainda atrás. jornal ainda era bem pesado, né? Porque a gente sempre brinca aqui, né? Gente, era papel, tá? Jornal ainda era papel, né? Eu, como parte do meu processo de 6, 7 anos nessa empresa, eu ia ver a produção do jornal. Às 4 da manhã vai rodar a mídia Que impressa. incrível, né? Né? Então, eu negociava tinta, eu negociava as câmeras. Então, para poder negociar isso, eu ia lá ver onde usa. Por que Pra que que precisa usa? dessa marca? Né? O que faz com isso? Mas precisa ser dessa marca nesse custo? E se for diferente? Então, é muito rico, porque aí você entra no coração da operação. Uhum. E aí eu brinco, eu fui conhecer operações, né? Então, eu fui conhecer logística, eu fui conhecer manufatura, e você se apaixona. Quer dizer, alguns mais, outros menos, mas eu me apaixonei por esse mundo e fiquei 7 anos nessa empresa, cuidando desse produto específico, mas a partir de um olhar de negociação de uma compradora, que foi assim como eu comecei. E a partir dali a minha carreira foi dentro do mundo de operações, tendo diversas oportunidades. Então, passei por empresas de tecnologia como a Dell, depois fui para empresas de mineração, siderurgia e cimento, que é outro segmento. Depois migrei para farmacêutica, que é outro mundo, outra visão de cliente. Passei E depois. nosso sonho de consumo já E foi nosso, um dia, né? né? Vocês falaram, Tati? né? Exatamente. A gente brincava Quem que... não, né, na verdade, né? Né, Acho que porque quem não, nunca, né? né? Porque nós, né, a Tati e eu, a gente foi de tecnologia, né? Mas a farmacêutica para nós era sonho de consumo pela entrega, né? Nunca Exato. atrasava um caminhão Nunca de atrasava. farmacêutica, Né? mas Pode. de televisão sempre atrasava. Então a gente falava, um dia a gente vai trabalhar com farmacêutica, não Minha atrasa vida caminhão. vai ser mais fácil, Vai ser talvez, mais né? fácil. Exato. E depois depois de farmacêutica, eu tive a oportunidade aí nos últimos 12, 15 anos de estar em consumo. Então, passei por empresas de bebidas, de alimentação, que é onde eu tô hoje, e também me apaixonei por consumo, né? Essa coisa de você poder entregar um produto para o teu consumidor direto, que na verdade eu também sou consumidora, né? Uhum. Eu tô lá produzindo, ajudando a produzir, mas eu também vou no supermercado e escolho produtos todos os dias, para mim, para minha Exato. família, para o meu filho. Então, é também um mundo apaixonante. E é onde eu tô hoje, então, atuando dentro da cadeira de procurement da América Latina, nessa empresa. Mas cada vez mais trazendo um olhar de negócio, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. Que eu acho que a gente, a partir de estar numa cadeira que você não tá na ponta, você não tá em vendas e comercial, você tá do outro lado, muitas vezes as pessoas pensam que você não tem um olhar para consumidor, ou que você não pode entregar um grande valor dentro das organizações. Exato. E acho que esse é um grande mito que a gente tem que desmistificar. Eu brinco que a partir do momento que eu tô lá com o meu fornecedor, entendendo o que produzir, por que produzir um aroma de tal jeito, né? Por que esse aroma vai ter um diferencial para o consumidor que amanhã vai estar no supermercado escolhendo esse produto? Exato. Então, isso também me trouxe toda uma outra visão de negócios, né? É importante pegar esse gancho, Jana, porque enquanto você falava, eu estava aqui pensando que a gente escutou muitas vezes, com certeza você também, aquele mito de vai analisar o currículo e, não, essa aqui trabalhou na empresa farmacêutica, então não serve para tecnologia. Ah, não, esse currículo aqui é muito técnico no tecnológico, não serve para trabalhar no consumo. Só que quando a pessoa ela tem de fato esse incômodo, como você teve, de se descolar do óbvio, descolar ali do tio diário, né? Não, eu quero conhecer operações, eu quero entender o porquê. Você foi atrás dos seus porquês, você foi atrás dos comos, você entendeu o coração do negócio. E isso muito te capacitou para você conseguir ter essa diversificação de empresas, né? Você atendeu grandes públicos porque lá atrás você teve um incômodo de ser diferente. Né, de entender de como a máquina funciona. Porque minha visão é, se você entende uma vez como uma máquina funciona, você vai se adaptando, tipo,
esse processo é aqui, tá bom, mas agora eu quero entender um outro lado do processo. Eu não quero ficar só aqui no meu dia a dia, né? Eu acredito que isso foi um grande diferencial que fez você alcançar grandes patamares aí na sua carreira. Tati, eu super concordo com você. E uma das coisas que eu sou, assim, não só tenho como crença, mas defendo e sempre procuro contar isso quando me perguntam da minha história, muito mais, não por inspiração, porque eu acho que a gente tá sempre aprendendo. Eu sou uma pessoa que eu acho que, né, eu hoje tenho mais perguntas que respostas, apesar dos meus 25 anos de carreira. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, desmistificar as coisas e fazer novas perguntas pra gente continuar aprendendo. Mas sim, uma das coisas que eu aprendi, e creio que sim, foi um diferencial, é não se deixar colocar na caixinha que alguém acha que você Exatamente, tem que tá, né? exatamente. Então, sim, eu me formei em comércio exterior, administração do comércio exterior, depois eu fiz pós em finanças, aí fiz MBA de liderança na Dom Cabral, que é super conhecida aqui no Brasil, depois fiz um MBA de liderança na Colômbia. Isso poderia me deixar em algumas caixinhas muito, muito fechadas, né? Eu, por escolha, tô e continuo há anos em supply chain e procurement. Mas eu não me considero uma pessoa que estou enraizada nessa área. Eu estou aqui porque eu acho que eu posso entregar um super valor para as companhias estando aqui. Mas eu sou uma profissional do negócio. Eu consigo falar de marketing, eu consigo entender o P&L da companhia, eu consigo dialogar sobre por que hoje eu tenho que negociar determinadas commodities em determinado momento, porque senão isso não vai ajudar na estratégia de preço de determinados produtos. Então, eu acho que quando você, né, falou muito bem, quando você se incomoda, eu acho que profissionais que se incomodam, sabe, que estão o tempo todo falando, não é suficiente, não tá bom. Eu gosto dessa coisa de falar assim, tá bom, mas não tá bom, né? Eu sempre digo que a gente que procura supply chain nunca tá tranquilo. Porque Exato. a gente só tá mal informado. Tem que ter alguma coisa Exato. acontecendo, Sensacional. né, Exato. que vai te tirar da zona de conforto e vai te fazer pensar o que eu não sei ainda, o que eu preciso saber diferente. Como é que amanhã eu posso conversar com o marketing de uma forma super estratégica como eu converso com manufatura? E são públicos diferentes, são consumidores diferentes, são clientes diferentes, né? Eu na RBS tinha um público e um cliente interno que era formado de 100% engenheiros. E eu não fiz engenharia. Então, uma das coisas que eu ouvia era, mas você é mulher, engenheira, e nunca fez TV, né? E eu lá como trainee, meio que assim, a pergunta deles, o que você está fazendo aqui, Sim. né? Mas eu nunca me deixei me colocar naquela caixinha. Então é isso, eu fui aprender, eu fui para o jornal, eu fui ver Exatamente. as pessoas da operação de TV puxar Sim. cabo às 5 da manhã para fazer o jornal que abria o dia, porque eu queria entender como é que eu, da minha cadeira, podia ajudar eles. E eu não sou uma árvore, eu não tô lá enraizada. Eu estava lá e fui me movendo ao longo das organizações, sempre pensando que tem um cliente, tem um consumidor, tem um business para ser entregue. Como é que eu continuo sendo relevante como uma mulher, como uma profissional, para continuar entregando valor? Hoje eu estou entregando valor dentro de Procurement Supply Chain, mas eu não acho que essa é a minha caixa eterna da vida. Eu espero, quem sabe daqui a um tempo a gente conversa. De novo, eu vou contar uma história um pouquinho diferente para vocês. Você tocou num ponto muito interessante. Muitíssimo. 25 anos em supply, né? Supply é uma cadeira, historicamente falando, não predominante, mas historicamente falando, mais voltada para os homens. Durante 25 anos, como é que você passou por essas cadeiras e como é que foi estar nessa cadeira por tanto tempo? Eu acho que é assim, super boa pergunta, porque me gera muitas reflexões, né? E eu também venho aprender, acho que todas nós vemos aprendendo sobre diversidade, sobre letramento, sobre qual é o nosso lugar de fato, né? Como mulheres. Então, eu acho que quando eu entrei, eu comentei para vocês, né? O meu público era de engenheiros, eu acho que teve um lado interessante que eu não me dava conta tanto do quanto eu era quase que, né? Porque eu era diversidade, porque eram só engenheiros, talvez tinham Sim. 2 ou 3 mulheres na área de engenharia lá no sul, na empresa que eu trabalhava. Então, não me dando conta dessa diversidade, mas querendo muito, né, crescer, aprender, entregar valor, eu não me prendi tanto nisso. E eu fui assim, meio que se tinham piadinhas no meio do caminho, se tinham pessoas dizendo, não, você não vai dar conta, não, você não é formada em engenharia, eu acho que assim, eu decidi ignorar. E isso me deu muita força, assim, pra do tipo, tá bom, talvez essas pessoas pensem algumas coisas sobre mim, mas eu sei o que eu vim aqui pra entregar. Isso é perfeito. Né? O que Eu elas sei pensam que eu não me posso. define. Exatamente. Não, o Sensacional. tamanho que elas estão me dando não é o meu tamanho. Então eu não vou aceitar. E eu acho que eu fiquei tão ocupada por isso que eu não me deixei levar. Né? A minha autoestima não foi prejudicada por isso. Porque eu realmente olhei para um objetivo maior e aí eu sei o que eu posso fazer aqui. Né? E eu fui focada nisso. Então, assim, meio que eu não me deixei distrair. Mas depois passando, por exemplo, trabalhar numa empresa de siderurgia e mineração, você vai dar para uma indústria enorme, né? Porque, de repente, você tá num estúdio que é um espaço menor,
né? E você tá ali com, de repente, muitos homens, enfim, mas num outro contexto. Aí, de repente, você chega numa siderúrgica, é gigante, né? Você tá falando de processos muito longos, né? Você tá falando, de repente, de um alto forno, né? Que é algo imenso, né? Que tem muita engenharia, tem muita construção, tem muita mentalidade de engenheiro, mentalidade de segurança. Então, imagina você chegar como mulher, né? Assim, no meu tamanho, né? Nesse meu 1,5 m aqui, e negociar com todos esses homens, negociar com fornecedores que estão muito acostumados a negociar com engenheiros, né? Falar uma linguagem muito técnica. Então, ao longo do tempo, eu tive que ir, sim, reconhecendo que existiam essas agendas. Que por mais que eu não gostasse delas, eu, como mulher, não quisesse aceitar que elas fossem verdadeiras, elas são. Porque isso que eu tô contando para vocês tem mais de 15 anos. E a gente ainda vive num país reconhecidamente machista. Exatamente. Né? Onde eu, graças a Deus, nas indústrias que eu tô hoje, existem metas de diversidade e inclusão, né? Existem hoje regras muito claras para a gente ter homens e mulheres sendo entrevistados, para a gente encontrar mais um equilíbrio, mas isso não é uma realidade em todos os lugares. Então, essas experiências me fizeram trabalhar em indústrias que têm presença em São Paulo, que é um mundo de diversidade e inclusão, mas que quando você vai para Recife, Fortaleza, você vai para Manaus, você vai para o Sul, é outra realidade. Então, eu acho que tem duas coisas que eu acho que foram importantes nesse processo. Tirar o viés romântico de que o machismo não existe. Sim, ele existe. E às vezes ele tá numa mensagem subliminar. Às vezes ele tá muito mais declarado. Então eu fui estudando e fui entendendo eu mesma, né? Daí dentro do meu processo de autoconhecimento, como é que eu ia lidar com isso. Mas também eu fui entendendo que eu já tinha um papel de liderança, né? Nesses momentos eu já era gerente sênior, depois virei diretora sênior, e aí eu fui entendendo qual é a minha responsabilidade também para poder ajudar outras mulheres. Porque eu acho que as mulheres, elas precisam muito do exemplo de alguém que diga assim, eu também passo por coisas difíceis, a vida é dura, sim. Não vai ser tão fácil, você vai ser julgada, mas dá para fazer. Sim. Então, eu fui entendendo essas duas coisas, com quem eu me aproximava, que alianças, que outras mulheres, que outros homens, com quem eu podia fazer uma aliança, que aí me ajudaram nesse processo de não ser tão difícil ou ser menos difícil, sem abrir mão, né, do meu foco, porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar, eu sempre soube desde o início da minha carreira, né, que eu queria ter uma carreira. Mas também depois de um papel de... Tem uma pessoa que eu admiro muito, depois a gente pode falar um pouco, não sei se a gente vai falar de inspirações ou não, mas tem uma profissional de marketing que eu admiro muito, e ela tem uma fala muito forte, que ela fala sobre o lugar de privilégio, que o lugar de privilégio que a gente ocupa nos dá uma responsabilidade muito grande. E aí eu fui entendendo isso quando eu fui indo para o interior, nessas indústrias, fui indo para o interior e fui vendo que, assim, São Paulo é uma bolha. Que a gente vive aqui, sim, não se repete no Brasil inteiro. Exato. Então, assim, eu fui encontrando mulheres em compras, né, que queriam também crescer, mulheres em manufatura, em operações. Eu falei, como é que a gente vai junto? Né? Porque não são as mesmas oportunidades para todo mundo. A gente realmente vive num país muito desigual. E aí isso foi me dando também muita consciência da líder que eu tinha que ser, da líder que eu queria ser, da líder que eu sou hoje, que não está pronta, porque eu acho que a gente está numa constante revolução e aprendizado, mas uma líder muito mais consciente. E essa consciência, acho que me ajudou hoje muito mais na cadeira que eu tô, de entender como é que eu trago diversidade, inclusão, sustentabilidade para esse papel de procurement, de compras estratégicas, de logística, de planejamento, que é tudo o que a área de supply chain faz, né? E que dá para trazer diversidade dentro dessa responsabilidade. Sim. E que eu hoje tenho um papel também de transformação. Isso conecta com propósito. Então, quando conecta com o teu propósito de vida, que é o meu caso, eu falei, eu estou dentro das cadeiras de operações, mas o meu propósito é realmente, né, poder ajudar mulheres a chegarem mais longe. É continuar crescendo como mulher. Então, como é que eu vou trazer e vou viver isso no meu dia a dia? E viver isso nessa função que eu tenho hoje. Né? Exatamente. E colocar isso em prática, né? Viver isso no teu dia a dia, sustentar posições mais difíceis ou menos difíceis, mas ter coragem de usar a tua voz, né? Porque afinal eu tô num lugar de privilégio. Perto de muitas outras mulheres, é um lugar de privilégio, né? E você comentou aí, comentou na sua fala que você tem uma pessoa no qual você se inspira, né? Uma pessoa de marketing e tal. Mas hoje você tem hoje você é consciente que você é inspiração para outras mulheres, né? E talvez uma coisa que é muito importante que você fez, que você falou, é você ter esse autoconhecimento. Duas coisas. A todo momento, você teve muita certeza de onde você queria chegar. Ou seja, você não permitiu distrações. Né? Isso é muito importante, porque embora a gente
a gente precisa enaltecer a importância das mulheres, a necessidade de ter mais mulheres em cargos, mas infelizmente, elas se limitam. Aquilo não é pra mim. E eu falo isso com propriedade porque isso já aconteceu comigo, né? Eu também sou uma pessoa que eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, então quando eu cheguei, né, aqui em São Paulo, a menina e do interior. Tipo, eram duas coisas, tipo assim, não cabe aqui, né? E eu vim trabalhar numa grande potência aqui em São Paulo, que eu não tinha voz, eu não podia ter voz. E eu me limitei por certas coisas, tipo assim, eu não posso falar. Eu sou do interior, então, tipo, eu de fato, por algum momento eu me limitei até onde eu acordei e falar, putz, não pode ser assim. O que eles pensam de mim não me define, né? Eu tô aqui por um propósito e eu não posso deixar isso apagar. Por um momento apagou, mas depois eu consegui. E como você sabe que hoje você é inspiração para algumas mulheres, mas como provocar essas mulheres a elas terem esse propósito definido, a de fato elas não se permitirem essas distrações e principalmente como incentivá-las a ter um autoconhecimento, né? Fazer aquele mergulho para dentro de si e fazer essa descoberta dela mesma, né? Para ela falar assim, não, eu posso, né? Eu acredito, eu consigo, eu nasci para isso. Né? Eu tenho poder para isso, eu né? Eu tenho poder para isso. Eu, assim, acho que é um longo processo, né, Tati? Para as mulheres no mundo em geral, mas falando das mulheres no Brasil. Porque, de novo, a gente sim vive num país machista. Tenho certeza que a nossa educação, tudo começa aí. A gente tá educada muito mais para servir, né? Para alguém fala e aí a gente se posiciona sobre aquela fala. Exato. Não é você que lidera a fala. Então, tem muitas desconstruções que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E o que eu acho mais legal, assim, do meu momento atual, mas quando eu olho para trás, que você falou, você tem consciência que você é inspiração? Não sei. Eu acho que eu também, no meu processo terapêutico, às vezes eu luto um pouquinho com isso, porque, de novo, também traz uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Eu não sei se é sobre ser inspiração. Eu acho que é muito mais sobre, assim, ter uma imagem de mostrar exatamente isso que você falou. Eu também já passei por algo. Eu também sou de algum outro lugar que não é de São Paulo, então eu sou do Sul. Eu brinco que eu nasci em Alegrete, né? Que tá 100 quilômetros de Argentina. Então, assim, por um pouquinho, eu não nasci lá do outro lado, Quase né? Na fronteira, enfim. Então, isso traz... No Brasil, ali é quase língua nativa. Né? Exatamente. Então, no Brasil, isso traz uma série de conotações, né? Você talvez não ser do centro do país, enfim. Então, acho que eu fui fazendo essas desconstruções. E essas desconstruções não é esquecer sobre quem eu sou, mas é sobre reconhecer a força daquele lugar que eu nasci e da trajetória que eu fui desenvolvendo. E quando eu fui no meu processo terapêutico, né, me apropriando disso, eu acho que eu fui me dando conta, e é o lugar que eu gosto de estar hoje. Não é tanto sobre ser inspiração, mas é sobre mostrar a vida como ela é. E quando eu olho para as referências, e às vezes as pessoas me pedem para fazer uma palestra ou outra e falar sobre quem são as minhas grandes inspirações, eu sempre trago que as minhas inspirações, elas estão muito atreladas à minha avó, à minha mãe, à minha irmã, à minha sobrinha. Eu falo das mulheres da minha vida, que não são pessoas conhecidas, que são pessoas muito normais, mas que têm uma história de vida muito poderosa e que não são contadas. Sim. Mas quando você se apropria da tua história de vida e você olha para as tuas gerações, você fala, caramba, eu tenho no mínimo que honrar isso aqui. Exatamente. E tem muito poder, sabe? É muito potente isso. E a sua essência, no final do dia, a sua essência que você está dividindo. É a sua essência, né? A minha avó, por exemplo, teve 11 filhos. É importante falar isso, porque às vezes quando você muda de cidade ou você tá infiltrado numa bolha ali, e de repente você tá vivendo aquilo que você quer viver, você se acha na obrigação de se adequar àquilo. Exatamente. E esquecendo do teu passado. E a gente está falando de agendas de diversidade, onde a gente precisa reconhecer a singularidade das pessoas. Exato. A gente precisa poder saber que as pessoas vão chegar, talvez, em resultados muito parecidos, mas através de caminhos e construções muito diferentes. Uma mulher indiana vai ter uma história diferente de contar de uma mulher brasileira, de uma mulher americana. Elas vêm de experiências e de oportunidades ou de não oportunidades muito diferentes. Então, o que eu tenho mais, talvez... trabalhado dentro de mim e tentado trazer, aí sim, talvez como inspiração, como uma referência para ser considerada, essa questão de você olhar para aquilo que é único em você. Sim. Sabe, tem coisas na tua história que não são nem perto parecido com a história de outras pessoas. E não é sobre uma história ser melhor que a outra. É sobre muitas histórias ter muita potência. Então, eu, graças a Deus, quando eu olho, né, na minha trajetória, além de ter tido mulheres muito fortes na minha família, acho que isso me inspiraram muito para isso, para essa coisa de não desistir nunca.
né? Uhum. De não me distrair, porque E eu você sei... continuar um legado também, né? Exato, por honrar essa história. Mas eu também olho para homens que foram grandes aliados. Eu tive chefes muito ruins e chefas muito ruins, mas também tive líderes maravilhosos, homens e mulheres. Então, acho que quando você também vai articulando isso e vai vendo que a diversidade também é sobre isso. É como você Sim. olha sobre a potência, às vezes, de um bom líder homem, de uma boa líder mulher, e o que você aprende sobre isso. Uhum. Mas até E os dá ruins. voz. Mas até os ruins, porque Até eu os digo... ruins ensinam. Eu Qual digo que é a nossa que- brincadeira? acho que o chefe ruim é bom porque ele te ensina a não ser. Você olha Como aquilo e não diz assim, cara, isso pra minha vida eu não quero, Exato. né? E faz o exercício do filtro, né? Isso aqui eu não quero ser. Você exercita o filtro, né? Você Exato. sabe que tem uma Mas coisa que... mas é importante ressaltar também o que ela falou, colocou muito bem colocado. Não é que nessa briga de diversidade, de a gente assumir a posição que de fato nós somos capazes de ser e de estar, não necessariamente eu preciso negar que eu tenho um bom chefe homem. Não, eu preciso ter uma chefe mulher, porque isso é uma coisa que também a gente se vê muito. Ai, porque meu chefe é homem, não sei por que meu chefe não é mulher. Não tem que ser assim, né? O convívio tem que ser muito bom para ambos. E nós tivemos grandes inspirações, homens na nossa carreira, que foram homens que deram voz a nós Exatamente. em determinadas reuniões, em que a gente não tinha até então. E quando eles entenderam aquele contexto ali, de novo, isso há 15 anos atrás, que também não era falado, que a gente vem de uma empresa de tecnologia, numa empresa oriental muito forte. E naquele momento a gente não sabia que tinha voz. E às vezes a gente inclusive era jovem, não entendia muito bem. E às vezes se colocava naquela posição. Eu não posso falar. Eu não posso, E você estou aqui sabe para que servir. Mas isso- a gente teve homens que em reuniões falavam, pode falar. Qual que é a tua ideia? Você está na operações, você precisa entender. E foram grandes aliados nossos. Isso é muito importante de dizer. Nessa jornada da mulher De diversidade. Nessa jornada de diversidade, da gente conquistar o nosso lugar, sim, tem homens que nos Eles pegam vão te na dar o mão. microfone. Exatamente, tem homens que nos pegam na mão e isso é excelente. Né? Mas aí, eu acho que aí tem um aspecto super legal que você falou, e que é um pouco da pergunta anterior que você me fez. Porque eu acho que esse é um aprendizado que eu tive. E eu acho que isso sim pode ser, de novo, né? Referências para as mulheres. E como é que a gente, uma vai ajudando a levar a outra junto, né? Buscando, vamos literalmente dar a mão e vamos juntas. Não é sobre Exato. chegar sozinha. Porque chegar sozinha, inclusive, você chega... É muito triste chegar muito sozinha. triste. Você olha pro lado e fala, quem tá com você? É muito triste. Divido com quem? Ninguém. Divide com quem? E eu acho que Exato. teve coisa. Nisso que você falou, eu tive sim líderes que me ajudaram a entender isso. Quer dizer, você é mulher e você tem um super lugar de fala mesmo. É você que tem que falar sobre isso. Muitas vezes eu estava sozinha e teve um líder homem que me apoiou. Mas ao ponto que você falou também sobre líderes ruins, independente, né, do gênero, muitos me ensinaram, porque muitos não deram espaço. Né? Muitos foram exatamente o contrário. Eu tive que fazer um exercício quase de falar, eu vou ter que abrir espaço nessa reunião de qualquer jeito. Porque foi tão Exato. ruim a forma como foi conduzida, que isso também foi importante para o meu aprendizado. Sou eu, inclusive, que tenho a informação que vai resolver todos os problemas aqui. Eu vou falar de qualquer jeito. Se vocês me chamaram para essa reunião, a minha voz vai ser escutada. Então, acho que esse é outro exercício também, né? A gente fala tanto em empoderamento, mas é isso mesmo. É você, às vezes, falar assim, peraí, me chamaram para essa reunião? Não é para eu ser... Figurante, né? Vocês me chamaram. É o meu tempo, que eu podia estar inclusive em algum outro lugar, até em casa com meu filho. Então, eu vou Exato. falar. Eu tenho algo para dizer. E eu acho que essa é uma grande mensagem para as mulheres. Porque a nossa cultura, voltando ao que eu falei antes, né? A gente não tá numa cultura onde nos convidam o tempo inteiro, onde você chega e tem... Fica tranquila que tem um espaço aqui para você. Exato. Então, a gente precisa se apropriar disso e falar... Eu cheguei aqui, vocês me convidaram, eu tenho uma posição, eu estudei, eu vou falar, eu tenho algo para dizer. Eu não vou sair daqui sem dar minha mensagem. Exato. E hoje, muitas das pautas das mulheres, eu fico impressionada que ainda é assim, né? Sei lá, estamos falando desde leis sendo faladas, por exemplo, sei lá, leis que de repente falam sobre maternidade, licença maternidade. De repente você tem homens decidindo sobre isso. Uhum. Mas os homens são eles que dão à luz, sabe? São eles que sabem o que é parir um filho e ter que voltar a trabalhar em X meses. Então, as mulheres, elas precisam ocupar esses lugares, não só de falar, mas de dizer, para tomar essas decisões que são relativas às mulheres, tem que ter mulher decidindo ali. As mulheres têm que estar nesses lugares, porque é elas que vão poder falar, propor sobre aquilo que as mulheres vivem e o que vai ser bom para elas. E é isso que eu acho que a gente tem um processo de transformação enorme para viver no mundo, Exatamente. mas dentro das organizações. E aí onde a gente não pode deixar
de se responsabilizar, já que a gente está Exato. ocupando essas posições hoje. Porque os lugares de Exatamente. fala da experiência é nosso, não deles, né? Não de Exatamente. qualquer outra pessoa que seja, né? Eu acho que isso chama diversidade, né? É o todo, né? E Exatamente. aprender sobre a posição que a pessoa tá, né? Então, eu sou uma pessoa que não tem hoje nenhuma limitação física. Então, Sim. vai ser talvez muito difícil para mim opinar sobre Sim. mobilidade dentro do escritório, porque eu não Você vivo não tem a isso, eu não tenho experiência. essa experiência. Uhum. Por que não aprender de quem vive isso? De quem vai poder nos dizer e nos ensinar? Olha, se vocês trouxerem essas opções dentro de um escritório, uma pessoa que talvez tenha alguma limitação, ela vai se sentir extremamente incluída. Então aqui a gente está Exato. daí no lugar de aprender. Eu estou no lugar de aprendizado, eu não estou no lugar de ditar regras. E na sua Exato. carreira você também teve experiências, e isso também eu acho que é muito bacana, né? Pra gente também entender o cultural disso, né? Porque você falou, a gente tá em São Paulo é uma bolha. Você vivenciou isso fora do país, porque a sua carreira você morou nos Estados Unidos, que é uma cultura totalmente, né, diversa do que a gente tem, e você morou também na Europa, né? Esses lugares de fala são bem diferentes também. Bastante. Como esses lugares fora do Brasil? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos é resultado, na Europa a gente, né, vê, assim, 4 horas da tarde, é diferente. Como é isso lá fora? Como é que você vê isso lá fora? Eu acho que são as experiências que eu brinco que às vezes elas valem quase como se fosse um mestrado ou doutorado, sabe? Você aceita uma oportunidade profissional, aí de repente você muda, né? Você muda fisicamente, leva a tua família junto ou não. E aí você acha que você vai aprender sobre a posição que você ocupa naquela empresa, né? E de uma maneira mais técnica. Na verdade, você tem uma experiência de vida maravilhosa. Quando eu penso nessas duas experiências, assim, do ponto de vista de diversidade, eu acho que Estados Unidos, sem dúvida, tem coisas muito positivas, tem coisas que já avançaram, né? Então, por exemplo, é normal uma mulher no escritório falar, eu vou sair 3, 4 horas da tarde porque eu preciso buscar meu filho na escola e eu vou seguir trabalhando de casa. Então, por exemplo, quando eu morei em Miami, isso foi antes da pandemia, né? Talvez aqui no Brasil era muito raro a gente falar de trabalhar de casa. Meu Deus. Né? Lá já era bastante comum. Então, acho que essas questões da maneira como talvez eles são muito eficientes, muito focados, muito produtivos, mas ao mesmo tempo... confiança, né? Tem um fator... Tem relações acho de que, confiança. acho que nos Estados Unidos a tudo é diferença muito mais cultural é a confiança, né? regrado, né? Então a pessoa ela vai fazer aquilo. Ela não faz 10 mil coisas, ela vai fazer aquilo. São disciplinados. Né? São disciplinados, são respeitosos com o horário. Então, isso eu acredito que sim ajuda. Acredito que sim tem... Porque tem outras leis acontecendo, porque tem toda uma questão de raça, tem muitas outras pautas acontecendo, então isso acaba proporcionando que as mulheres também tenham um outro lugar e um outro posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei lá como latina. Sim. Latina, brasileira. Eu cheguei no momento que quem estava no governo era o Trump. Então, não dá para dizer que você não vê essa pauta, né? Assim, ainda mais morando na Flórida, né? Então, uma questão referente aos latinos, como se a mão de obra fosse uma mão de obra diferente. Então, acho que eu, pessoalmente, não senti tanto, porque a empresa que eu estava me dava um apoio sensacional, mas eu vivi com outras pessoas que estavam na comunidade latina e não necessariamente você sente isso. Exato. Então, tem um caminho enorme ali ainda, né? Para ser não só percorrido, mas para ser dialogado, para ter um entendimento, né? Para além das fronteiras, né? E eu acho que, infelizmente, esse momento de mundo, quando eu olho para as guerras que a gente está vivendo, parece que a gente deu alguns passos para trás, né? Exato. Mas ainda falando de diversidade, eu tive uma oportunidade mais curta com Portugal, na Europa, e ali foi outro grande aprendizado, porque eu, estando numa experiência numa empresa multinacional portuguesa, eles tinham contato com muitas outras culturas, como Tunísia, Líbano. E aí, acho que o grande aha moment para mim foi... A gente fala tanto de diversidade no Brasil, fala do que evoluiu, fala do que não evoluiu. E, de repente, você vai lidar com mercados árabes, né? Mercados na África. E daí, de repente, o que a gente acha que a gente está atrasado aqui, você falar, né, de mulheres talvez na Tunísia... Nós estamos anos-luz. Então, acho que também te dá um choque de realidade, assim, de falar... Me jogou por um lugar de responsabilidade ainda mais forte, que é, primeiro, de gratidão. Porque que bom, né, que eu tô aonde eu tô, porque sim, aqui eu posso falar o que eu penso. Nas indústrias que eu tô, nas empresas que eu tô. Mesmo que no Brasil a gente tenha as nossas dificuldades onde eu tô. Mas, ao mesmo tempo, você olha para o mundo e fala, vão demorar séculos ainda pra gente poder ver liberdade. Pra chegar onde estamos hoje, né? Igualdade entre homens e mulheres. E eu vi situações absolutamente tristes.
né? Absolutamente tristes. Porque aí você envolve outras questões, envolve religião, envolve crenças muito profundas, né? E que conectam com uma agenda até de medo, né? Sim. E eu acho que a questão do medo é uma grande pauta para as mulheres hoje, né? Em todos os Com países. certeza. Algumas vezes é um medo por conta de que elas não têm nem na legislação apoiando elas para Sim, serem, não tem nada. né, para poder ter um lugar mesmo de fala, como a gente diz aqui. Mas a gente volta para o Brasil e a gente vê violência psicológica, a gente vê violência sexual, então Doméstica. violência doméstica, que eu acho que a gente depois pós-pandemia tem escutado cada vez mais casos, né? Uhum. Felizmente eu acho que as mulheres têm falado mais, mas é uma agenda ainda que precisa de muito apoio, que precisa de muita escuta e que acima de tudo a gente precisa de novo, né? Cada um com a nossa responsabilidade Exatamente. falar. A gente não pode se calar. A gente tem que trazer com respeito, obviamente, né? Uhum. Tentando entender todos os pontos de vista. Mas essa experiência me teve, assim, foi literalmente esse aha moment de caramba, meu, assim, ó, vai demorar anos. E eu tenho hoje um filho Aí te homem. reafirmou, né, a tua Reafirmou posição meu de privilégio. propósito, minha posição de privilégio. Eu olho pra minha vida e agradeço por um lado. Eu tenho um filho homem, por outro lado me preocupo e falo, eu sou uma mãe que preciso educar esse filho, né, para um mundo menos machista. Pra Porque ser o na homem que pega na mão e vai junto. Exatamente, porque no fundo a gente fala sobre Que seja um líder que, essas questões. que apoie. Uhum. Não, porque e uma das coisas que eu me dei conta mais recentemente é toda essa questão machista que ainda permeia a nossa sociedade brasileira, entre outras, todos esses homens são criados por mulheres. Como é que essas mulheres têm falado entre si sobre criar homens e mulheres menos machistas? Exatamente. Então, eu também descobri, esse foi outro Porque aha moment, essas de mulheres mulheres machistas dentro das organizações, Uhum, é verdade. dentro da vida da tua própria família. Exatamente. Eu estava ouvindo um podcast esses dias sobre diversidade, e é importante isso que você falou, porque nós precisamos sempre respeitar a nossa família, a gente sempre precisa honrar, né, os nossos pais, nossos avós, a história, o legado, só que nem por isso, por a gente ter que honrá-los, a gente precisa aceitar a educação que a gente veio. Por quê? Porque a gente precisa honrar a nossa mãe? Precisamos honrar a nossa mãe. Só que esta mãe, ela foi também educada para, se tiver um filho, o filho tem que ser educado para trabalhar, para ser ríspido, se bater na escola, se apanhar na escola vai ter que revidar, vai ter que bater, e a menina para servir. Quer dizer, a tradição dela já é uma educação machista, né? A nossa mãe também, e essa educação veio para nós, né? A gente foi ensinado dessa maneira, só que graças a Deus, pelo nosso poder de privilégio hoje, pela gama de instrução que a gente tem hoje, a gente está conseguindo abrir a nossa cabeça e falar, uau, eu posso fazer diferente. Eu posso criar uma próxima geração diferente, sem deixar de honrar os nossos pais, mas entender que a nossa educação foi uma educação errônea. Eu super concordo, Tati. Eu acho que as minhas reflexões ultimamente, né, sobre isso que você falou você tem que honrar a tua família com o que ela pôde fazer, com o que ela sabia naquele momento. Exatamente. O nível de informação, o mundo que eles estavam vivendo. Mas a gente não precisa repetir ciclos. Exatamente. A gente tem a capacidade de pensar e falar, isso aqui é algo para ser honrado, para ser respeitado, mas tem coisas que não precisam ser repetidas. Tem coisas que têm que ser ressignificadas, transmutadas. A gente pode dar a palavra que for, né? Então, É que honrar não significa copiar. exato. É isso que Perfeito. a gente precisa aprender a ressignificar as palavras, né? Exato. Honrar significa gratidão pelo que foi feito, o respeito que você tinha de conhecimento, ponto. E a gente precisa começar a ressignificar a gente precisa começar a entender o que significa equidade. Que o que a gente precisa trabalhar as crianças hoje, que é o que eu acredito, é como é que eu ensino a equidade para eles, né? É trabalhar essa base com as crianças, né? Olha só, e trabalhar muito uma linha só. Não precisa trazer tanta coisa. É uma, que chama respeito. É isso mesmo. Acabou. Se a gente levar a régua no respeito, já tá ótimo. Se todo mundo entender, né, dentro da escola, do trabalho, o respeito, nas relações de trabalho, né? Exato. Quer dizer, em que momento uma mulher, de repente, sente que ela não tem lugar para falar, que ela não vai ser escutada. Mas, de repente, será que em casa, na nossa família, a gente está dando condições dos meninos e das meninas exercitarem já esse respeito? Ou a gente está replicando modelos que vai ficar na cabeça deles, que as meninas, elas escutam para dar um ok depois, elas aceitam o que vem, ou a gente vai deixar os dois poderem desenvolver o seu pensamento, o seu lugar de fala desde o princípio. Exato. Então, isso joga a gente numa responsabilidade tanto
como indivíduo mesmo, né? No meu caso é como mãe, né? Como mulher, como amiga, como a mãe e a irmã, né? Como filha, e também como líder. Porque Exatamente. tudo isso Exato. forma a Jana que chega na empresa Exato, e na e tua dá uma entrega. mensagem. E inclusive né? reverbera E na tua entrega. Porque trazendo esse gancho pro objetivo que é o nosso canal hoje, que a gente fala de experiências e a gente levanta a bandeira que skill customer success precisa ser um skill, né? Todo mundo precisa ter essa liderança pautada em sucesso do cliente, mas enquanto cliente dentro da tua área de compras, de procurement, você também tem um RH em cima de você, você também tem uma diretoria em cima de você, e existe essa preocupação do teu sucesso como funcionária, a tua entrega é consequência. O que você entrega de valor no teu produto, o que você entrega de valor no teu serviço, né? As tuas responsabilidades ali, quando você se sente acolhida, quando você tem voz, quando você se entende como pertencente daquele ecossistema, reverbera na profissional, na mãe, na líder de família, na líder profissional e na entrega do que você faz. Ou seja, isso chega lá no consumidor final com esse sucesso, né? É uma consequência. Porque ele vem como um pacotinho, né, Tati? Eu acho que eu vi ali que vocês têm o livro do Simon Sinek, Simon né? Sinek. Com Sim. a questão do que e do como, né? Exato. E isso que você está falando, para mim, fala muito quando você tem um propósito claro, e eu falei para vocês no início, né? Eu sempre soube que eu queria ter uma carreira, eu já fui determinando ali logo no início que eu via uma oportunidade em operações, né? Eu via que era uma área que não tinha mulheres, eu intuitivamente percebi que tinha também ali uma oportunidade, mas para mim sempre veio muito conectado com qual é o impacto que eu deixo, sabe? As pessoas falam muito do legado hoje em dia, né? E talvez ficou meio clichê, mas se você olhar na essência, é sobre isso, não é só sobre o que eu entrego. Porque o que, eu brinco com as minhas equipes que assim, ó, depois de 2, 3 anos que eu passei nas empresas, vocês já não vão mais lembrar de quantos saves e eficiências eu gerei, se a gente entregou 120 ou 150% da meta, vocês vão lembrar de como eu liderei as pessoas. De como eu impactei as pessoas, positivo ou negativamente. Então, é esse como que faz a diferença. Só que ele faz a diferença para mim também. Eu, para poder contar minha história, esse como precisa ecoar de uma forma que eu falo assim, caramba, mas eu tô vivendo as coisas de uma maneira digna, né? Esse como ele bate com o que eu desenhei para mim lá atrás, esse como honra a história da minha família, Exato. né? Ele honra, talvez. Eu vou ter coragem de contar pro meu filho, pro Bernardo, que em algum momento queria vir nesse podcast, falou que depois ele quer assistir. Eu vou ter coragem de falar para ele com dignidade, ó, é sobre isso aqui. É sobre essa forma que eu faço as coisas. É por isso que eu saio de casa, né? Te deixo na escola, vou trabalhar, às vezes trabalho de casa, às vezes trabalho no escritório e volto. E é por isso que às vezes a gente passa mais ou menos tempo junto. É sobre essa entrega. É sobre esse nível de impacto. Sim. Né? Porque isso tem uma força enorme e isso sim te preenche, né? E é isso sim que daí no final, quando um consumidor pega um produto, né? Se é um consumidor final ou se amanhã é o meu cliente interno, eu tenho certeza que a forma que isso chega, ele é muito mais prazerosa, ele é muito mais potente do que simplesmente você entregar um número, uma coisa fria, né? E é sobre esse como, não é sobre o que só você entrega, é sobre como você faz. Exatamente. Eu costumo dizer que existe a relação entre a herança que você deixa e o legado. Porque herança é uma coisa que você deixa e legado é o que as pessoas levam, né? Que é exatamente o que você está trazendo. Porque você falou agora há pouco, né? Eu não sei se eu impacto pessoas. Eu tô te ouvindo falar e tô pensando na sua estrutura hoje de time, né? E você trouxe na sua fala que, o meu time, eu falo, ninguém vai lembrar. E realmente não lembra. Virou o ano, começa de novo, galera. Vambora, esse ano a gente tem que entregar. Porque as organizações respiram o profit no final do dia, né? A gente tem que ser muito prático. Realista. Porque as organizações precisam do profit. E realmente, o que você entregou ano passado foi 150 acima da meta, esse ano você precisa entregar 200. É assim que funcionam as organizações. E tá tudo bem, funciona assim. Mas da forma que você disse, a sua estrutura ali tem um ecossistema que olha para você e diz, ela vai deixar um legado. Né? Olhando a estrutura hoje, né? Você deve ter ali uma capilaridade, você deve ter estagiários, você deve ter toda essa estrutura. Então, provavelmente, na sua estrutura, você está deixando o seu legado, porque a partir do momento que você deve ter seu estagiário, seus trainees, você deve olhar para esse trainee e falar, olha só, esse daqui tem muita relação comigo lá atrás, pensando, esse aqui vai chegar naquele lugar ali, né? Então, isso também é legado, né? Você sabe que é muito legal isso que você está falando, porque assim, agora eu estava até pensando, né? Então, assim, falando, por exemplo, de diversidade,
eu continuo na área de procurement e supply chain. E aí, pensando... e eu tô líder de América Latina. Então, eu tenho equipes no México, eu tenho equipe no Brasil, eu tenho equipe na Colômbia. É natural pensar que talvez a gente tivesse mais homens e mulheres, porque isso ainda é a realidade da maioria das empresas. Mas hoje, uma das coisas que eu fico super feliz... eu tenho, por exemplo, 6 pessoas que reportam diretamente pra mim. E eu brinco que hoje, nessa equipe, só que reporta pra mim, diversidade é ser homem, porque a gente tem 60% mulheres. Uau. Quando a gente olha para a estrutura inteira, talvez a gente não tá ainda no mesmo percentual, mas a gente já começa a ver um equilíbrio maior. Sim. Então, eu acho que é muito sobre, assim, essa questão de novo, né? Você vai chegando no lugar que você tem mais... E quanto mais você sobe, mais você decide. Mais você influencia. Então, aí é onde a gente tem que ficar muito consciente, que é como é que eu tomo decisões todos os dias, Exato. que vão ajudar a viver tudo isso que a gente fala, todo esse como. Toda a prática. Toda a prática. Então, eu tô trazendo diversidade em todos os momentos, as oportunidades que eu tenho para decidir. Eu tenho diversidade na minha cadeia de fornecedores, por exemplo. Como é que eu lido com a diversidade na minha família? Né? E diversidade não é, a gente tá falando muito aqui de gênero, e talvez porque é o meu lugar de fala também, né? Sim. Mas é diversidade de opiniões, né? É como é que você tem escutativa para os outros, né? Como é que você vive isso de maneira muito intencional. Eu acho que isso é hoje algo que tem feito diferença na minha carreira. Eu fico cada vez mais pensando e mais reflexiva do quanto eu coloco intencionalidade nas coisas. Então, eu vou para um evento, qual é a minha intenção de estar nesse evento? O que eu vou falar, o que eu vou trazer, o que eu vou representar, o que isso vai ajudar outras pessoas, Exato. né? Eu vou numa reunião com o fornecedor, qual é a intencionalidade disso aqui? No final do dia, a gente está trazendo o resultado, é isso que você falou. A gente sabe como é que as metas são hoje dentro das empresas, mas com intenção, com propósito, você traz resultado, você traz as pessoas numa jornada. Eu brinco com o meu time, além de tudo, a gente precisa se divertir, né, gente? E o que você falou. Exatamente. E você falou uma coisa importante, assim, você falou lá no começo, né? Compras era compra, vou comprar. Hoje é procurement, deixa eu pensar como é que você faz isso. E a gente tá vivendo a era da experiência, né? Hoje você falou, eu trabalho numa organização que eu preciso pensar no cheiro que eu vou trazer, né? Então, você tem que vender ali, né? O propósito ali pro seu time. O seu time precisa entender o propósito dessa organização dessa forma, né? Então, tô lá eu no mercado. E consumo, gente, vamos combinar, né? Você tá lá no mercado, se o produto A não tiver, você vai levar o B. Porque você não tem mais tempo de ir até... Hoje, né? Assim, você é fiel em algumas marcas, porque o nível de qualidade dos itens hoje já são muito pareáveis. Né? É muito diferente. Há alguns anos atrás você falou assim, essa marca aqui realmente eu vou comprar. Hoje é muito pareável as coisas, né? A gente não tem mais isso. E o tempo, a gente é muito escasso. Então, e as pessoas estão pressionadas economicamente. Tá todo mundo voltando ainda de um pós-Covid. Eu brinco que a gente só não sabe qual é a próxima crise que vai chegar. Exato. Mas pode ter certeza que alguma mas a gente tá vivendo esperando por ela, né? Exato. E você tem que tomar decisões o tempo inteiro sobre isso. E muito rápido, né? Rápido. Então, o que você precisa pensar na experiência? Então, você tá numa gôndola do mercado, você tá comprando alguma coisa, você precisa ter um diferencial. Então, hoje, o time de procurement tem que pensar muito nisso, né? O que eu vou levar diferente para lá? É o totem ali, nos seus nomes técnicos, mas é a forma que eu vou apresentar o produto, é o cheiro do negócio. Eu falo que bens de consumo é uma das empresas que deve ser... o pessoal deve quebrar muito a cabeça, assim. É o jeito que eu vou apresentar... Porque é muito... E esse é uma das cadeiras que você precisa pensar com o seu time, certo? Então, assim, é o cheiro do negócio. E como é que é trabalhar isso? Porque isso fala muito da experiência. Exatamente. E eu acho que, como isso fala muito com o que a Tati falou antes, que é você não ficar nas caixinhas que te desenharam. Exato. Porque quando eu comecei procurement, o que as pessoas normalmente pensam? Não, então você é quem tá em contato com os fornecedores, com a cadeia para trás. Claro, mas esse é o básico, esse é o beabá. Conhecer o fornecedor, a indústria onde você tá, a indústria que aquele fornecedor atua, o fornecedor do teu fornecedor. Mas isso já é muito básico. O que vai nos diferenciar hoje? E aí, falando de bens de consumo, como você citou, que eu brinco com o meu time, eu falei, isso aqui é básico, a gente já não tem nem que discutir mais isso, aqui a gente tem que estar fazendo. Aonde que a gente vai estar sendo diferente? A gente tem que estar com vendas. A gente precisa encurtar a conversa na cadeia. Exato. Eu preciso estar com vendas, eu preciso estar com marketing, eu preciso entender isso que você falou. O consumidor valoriza o quê? Quando ele vai no supermercado, e faço bastante esse exercício, porque eu também sou consumidora. Claro, sim, né? No final do dia você também eu gosto. Né? Eu vou junto com meu filho, eu fico observando, né? As pessoas, quanto tempo elas ficam paradas na frente da gôndola, o que elas olham, aonde está o olhar, né? A questão cores. Então, isso tudo dá uma outra dimensão. E, de novo, volta para o ponto de que eu posso estar em procurement e supply chain com esse olhar, mas eu sou uma profissional de negócio. Como é que eu continuo agregando valor? Entendendo
o que que esse consumidor quer, o que que ele valoriza, o que que ele está disposto a pagar. Uhum. Porque a questão econômica, a configuração econômica mudou muito. Então, eu estou em procurement, eu posso trazer toda uma cadeia, um monte de informação, muito conhecimento que os próprios fornecedores me trazem, mas eu uso isso a favor dessa estratégia da empresa, olhando para esse consumidor, valorizando esse consumidor como alguém único, e o que que ele quer hoje. E o que ele quer hoje, ele não quer amanhã. Então, essa é outra complexidade que foi adicionada, que é como é que você se mantém alerta, atento a tudo isso, né? E aí vem todo mundo digital, que tá todo mundo falando, né? Agenda digital, de como é que a gente tem analytics, né? Funcionando de uma forma que você fique quase que real time. E o analytics, bem analytics, né? Porque não adianta você só pegar o analytics e falar, ele disse para a esquerda, vamos todo mundo para a esquerda. Não, você tem que ter um momento café. Olha ali, conversa com o KPI, porque não é só... E é importante falar sobre isso. Não é só absorver e executar. É importante falar disso porque hoje, quando a gente olha ali a taxa de desemprego e a gente está buscando uma pessoa para o mercado, é importante as pessoas, quem está procurando emprego, está procurando se alavancar na carreira, essa inquietude, eu volto a falar nisso, gente, porque hoje é o grande diferencial. É isso mesmo. Porque a gente vê uma taxa alta ainda de desemprego, mas quando a gente vai avaliar currículo, tem gente ainda procurando emprego pelo currículo, pelo a lista ali de execuções que ele tem de experiência, mas não é a pessoa que está disposta a ler um dado, não é a pessoa que está disposta a entender o consumidor ali na ponta, não é a pessoa que está disposta a ficar ali sentada num banco de shopping, olhando para onde essa pessoa está indo, o que ela está procurando, que cor que ela tá desejando. Essa inquietude na carreira hoje é importante, né? Hoje, quando a gente está lidando com um time, você tem 6 pessoas abaixo de você, que acredito que cada um ali deve ter mais 5, 10 abaixo, né? Como evangelizar isso para o time, né? Como provocar eles para serem pessoas hoje pautadas em dados e não somente em execução. Você sabe, Tati, que eu acho que assim, não é só a gente falar disso, né, com os nossos times, né? No meu caso, eu com meu filho, porque eu já fico pensando nele entrando no mercado de trabalho, mas acho que com as próprias áreas de RH, né? As áreas de talent acquisition. Eu acho que a gente está assim, também está com um viés completamente já fora de contexto, que aí eu olho para o currículo. O que o currículo fala de mim? Ele fala do que eu fiz, ele fala do meu passado. Ele fala do passado. Ele não fala do meu futuro. Exato. Né? E hoje, quando eu vou olhar alguém para dentro da minha área, mas assim, eu acho que isso vale para muitas, eu quero saber sobre o nível de curiosidade dessa pessoa, o quanto ele é capaz de aprender rápido, o quanto ela é capaz de lidar com... É isso, eu não sei o que eu não sei. Eu hoje, em procurement, eu iniciei esse ano, e eu brinco, até acho que a gente fiz um outro podcast numa empresa, numa universidade de supply chain, onde eu falava um pouco sobre isso. Eu estava lá de férias, já entre Natal e Ano Novo, e aí estourou a guerra do Hamas e Israel. E aí as pessoas, de repente, se perguntam, claro, você está preocupada por uma questão de humanidade, sem dúvida. Mas meu olhar também foi, naquele contexto geográfico, passam inúmeros navios, aquele é um canal super importante marítimo. Né? Eu já fiquei pensando e automaticamente, né, a gente já começou a conversar como profissionais de supply chain, de que se os navios não pudessem cruzar ali, o impacto que ia acontecer. E que ele acontece hoje assim. Então, olha isso, né? Você como profissional tem que ter capacidade de ler geopolítica, de você interpretar coisas que elas não... Porque a gente vive um mundo em preço rede. Preço do azeite, gente. Olha o preço deste azeite no Brasil. É um mundo em rede. Então, assim, o que acontece na Ucrânia está longe. Não está longe. As pessoas estão deixando de consumir azeite sem saber o porquê. Só tá longe... Porque as commodities, elas estão integradas globalmente. Então, essa capacidade de estar, no que você falou que eu adorei, inquieto, né? Eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu fico o tempo todo pensando... ninguém me pediu meu chefe não me pediu para eu saber disso. Eu tenho que me pedir, eu tenho que dizer para mim mesma, você tem que saber disso. Exato. Porque isso vai me fazer ainda relevante, ainda uma profissional que possa continuar impactando de maneira positiva, né? E fora ainda outras coisas que você realmente estar conectada com o que aconteceu no mundo. E o mundo hoje vai numa velocidade enorme. E a maior premissa, conhecimento é a única coisa que nunca te tiram de você. Exatamente. Mas você trouxe... eu não vou fazer, eu não vou estudar, eu não vou entregar mais aqui porque eu não estou sendo paga para isso. Então, gente, mas que é mais mesquinharia, mas ela né? trouxe na fala aqui uma coisa super interessante. Não é sobre... os jovens, né? É sobre a nossa responsabilidade enquanto indivíduo. Como é que nós, enquanto indivíduos, mudamos a cadeia nova, né? Então, como é que você vai cuidar da Mari,
né? Como é que eu vou cuidar da Sofia? Como é que ela vai cuidar do Bernardo? Exatamente. Por quê? Porque não adianta a gente colocar a responsabilidade no outro, né? A gente tem muito esses movimentos hoje. Vamos colocar no outro. O que que a companhia vai fazer? Não, e aí o que a que a gente continua escola se vai limitando, fazer? né? E não é, A gente... não é sobre o outro, é sobre nós, né? Exato. Sabe, A tem gente- a escola que meu filho estudou um tempo antes da gente ir pra Miami, Uhum. ela tinha uma fala que eu adorava. Ele chegava em casa e falava assim: Mãe, hoje a professora falou pra mim que se cada um cuidar bem de si, ninguém precisa cuidar do outro. É real. Eu falei, gente, que potente é isso, né? Uhum. Porque você vai para as organizações, você vai para os relacionamentos, então assim, é aquela coisa do autocuidado. Uhum. Se eu olho para mim, né, não com um olhar egoísta, num olhar coletivo, eu sou Sim. parte de uma coletividade, mas eu tenho que estar saudável psicologicamente, eu tenho que entender bem o que que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô fazendo, como eu me cuido. Se eu cuido do meu universo bem e o outro também cuida, olha quanto que a gente ganha. Exatamente. Mas a gente tá num ecossistema que é o tempo todo sobre o outro, né? Uhum. E eu olho o que o outro tem, o que o outro não tem, mas o que que eu tenho? O que que eu tô oferecendo aqui? Exato. E aí isso leva para todas essas situações de vitimismo, de falta de protagonismo. Aí você falou, né, as organizações, eu vejo as falas de não, a empresa como se ela fosse um ser Uma entidade. etérico, Uma entidade. E, né, e às vezes eu converso com a minha time e eu sinto que às vezes pode vir perguntas assim, alguém tem que resolver isso aqui, né? E no meu caso, por exemplo, na posição que hoje eu ocupo, eu sou a head de Latam dessa área. Então eu brinco, "Bom, se eu e vocês não resolvermos, ninguém mais vai resolver. Só pra gente ser claro aqui. Entendeu? Porque não tem mais ninguém dentro de compras estratégicas que vai entrar e vai resolver isso aqui. Então, ou a gente resolve, ou a gente resolve. Né? Então, Uhum. mas ao mesmo tempo isso é muito libertador, porque aí você olha e você fala, sou eu que tenho que me apropriar e resolver isso aqui. Exatamente. Seja do exatamente. ponto de vista corporativo, seja na tua vida e falar, seja do ponto de vista individual. Uhum. Sou eu como mãe. Né? O Bernardo seja- vai ser um reflexo das coisas que eu tô fazendo bem, porque eu também me resolvi bem. Exato. Porque é exatamente o que você delego. falou minutos atrás. Eu pego pra mim. Intencionalidade. Intencionalidade. Você precisa Iniciativa. todo dia levantar. Atitude. A minha intenção é trabalhar, entregar um legado, entregar uma educação diferenciada para o meu filho e não entrar naquela zona de conforto. Eu tô escutando muito isso ultimamente, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci sou assim, assim, pra sempre serei assim. Por quê? Ah, não, mas é porque eu fui criada assim, então a minha crença é limitante, eu vou continuar limitada, no caso. E aí a pessoa senta e relaxa do tipo, ufa, a culpa não é minha, a culpa é lá da minha mãe, da minha avó. E não toma nada E a de gente vai atitude a perpetuando, respeito. né? A gente vai Perpetuando, e a as culpa coisas. nunca vai ser sua. Só né? que daí tá todo mundo numa situação que, se você. Eu brinco, né, nas organizações, eu falo, gente, eu sei que a gente adora falar no corredor, e no corredor tem muita catarse, né? Uhum. Tem catarse, ação psicológica. Falo, só que isso não muda a vida de ninguém. Exato. Então vocês vão voltar pra casa, vocês vão chegar aqui amanhã e o problema continua no mesmo lugar. É. Também funciona para os relacionamentos. Sim. Se você não tiver a condição de dialogar, não tiver abertura para dialogar em casa com o teu filho, o problema continua existindo. Então, assim, o que você vai fazer para não viver mais nesse problema? Porque eu, por exemplo, uma das coisas que eu adoro em supply chain, tem problema todo dia, graças a Deus. Por isso que a gente tem emprego, exatamente. por isso que a gente está aqui. Só que os problemas são novos, gente. Olha que bacana. Daí a gente tem Exato. novas oportunidades de aprender. Uhum. Né? Agora, quando você fala do mesmo problema, mas são dois problemas já, né? Porque você- você é parte do problema, você já não é mais parte da solução. Exatamente, perfeito. A grande vantagem de operações talvez seja isso, né? Tipo, mas é dois pra lá, dois pra cá e a gente resolve, entendeu? Uhum. E vambora. É uma vamos área lá. orientada para solução. A gente não tem como, Exato. não tem muita paciência para conviver com o mesmo problema. Isso eu Exato. adoro. Acho que é por isso que eu tô lá até hoje. Porque eu falo, tem problema? Não vai ter problema amanhã. Amanhã vai ter solução. Eu tive a grata oportunidade de, por muito tempo, ser a pessoa de relacionamento do Grupo Walmart, você lembra? E como cultura deles até hoje, não se pronuncia a palavra problema lá dentro, é Olha. oportunidade. Então, por muitas reuniões estando lá, eu era corrigida. Ai, porque a gente tem um problema, oportunidade. Todas as pessoas, elas eram evangelizadas Cultura a americana. trocar o vocabulário. Não se muito falava legal. problema. Cultura E eu, como americana. fornecedora estando lá dentro, também fui doutrinada a isso. E é uma coisa que reverbera em mim até hoje, que é exatamente como você falou. Problemas são oportunidades. Né? Então, quando você fala aquele problema, já traz aquela coisa negativa, já aquela, ih, ferrou, ih, não vai dar certo.
Não, é oportunidade. Eu tenho uma chance aqui de protagonizar Mas a gente uma tem grande muita solução. oportunidade com eles, né? Vamos combinar. Demais. E é bem que você falou, cultura americana. Claro que tem muitas coisas, talvez, pra gente repensar também, mas Sim. tem muitas coisas interessantes, que é isso, no fundo, você tem uma oportunidade todos os dias de repensar teus processos, tuas decisões, tua Exatamente. operação. É. Porque ao longo da minha carreira, assim, e eu acho que já tô na minha 7ª ou 8ª empresa, então acho que isso demonstra a minha inquietude, né? E já troquei 3 vezes de continente. Então, uma das coisas que eu acho que para mim tem sido, assim, uma reflexão importante é quando as coisas começam a ficar em mares tranquilos, tá resolvido, eu falo, gente, mas o que eu tenho pra fazer aqui então, né? Exato. Porque, na verdade... Quando vem a inquietude? Quando tá tudo na paz. Mas aí é outra oportunidade de refletir. Bom, Já não entendi. Pra você... Não é aquele Os negócio, mares estão nossa, tranquilos, peraí, deixa eu... Tem Aquela alguma outra crise frase- chegando, eu vou ver aqui, como é que eu levo isso pra um outro patamar? Por isso que eu digo, tranquila eu nunca tô, entendeu? Aquela Eu tô frase preparada pra pro você, próximo. então, é real, né? Bons marinheiros, mares tranquilos não fazem bons marinheiros pra você. É exato. real. Ela cai como uma luva. Entendi. Ela cai como uma Exato. luva. E eu acho que ao longo do tempo também, e dentro de supply chain, assim, porque é realmente você, principalmente empresas de consumo, né? O que o consumidor decide, o que as áreas de marketing e vendas estão fazendo, você acaba tendo que ter respostas muito rápidas. Sim. Então eu brinco que a gente tá sempre assim muito armado, né? Você tem que estar assim meio que com o cinto do Batman, com 10 mil opções sobre o que você vai fazer. Então, eu acho que isso também traz uma versatilidade pra gente como profissional. E daí, independente de estar em supply chain ou não, eu acho que é uma característica hoje super relevante. Sim. Né? Você precisa ter versatilidade, adaptabilidade. E lidar com crises é uma coisa hoje que virou global, né? Então, às vezes, quando eu converso com os meus pares em outros continentes, talvez a Europa está vivendo um pouco mais, agora nos últimos anos, um pouco antes do Covid, agora pós-Covid, taxas de inflação que a gente sempre teve acostumado a viver, né? Então, eu brinco com eles e falo, aqui só mudou o nome do problema, a gente só trocou o nome, porque a gente já está acostumado a viver com volatilidade, com inflação. Então, tem um lado que eu acho que traz um aspecto positivo, que é isso, é uma capacidade de resiliência mesmo. Exatamente. Você já aprende como lidar com essa pressão, com essa né, com tanta instabilidade, e você começa a ficar confortável com o desconforto. E isso é uma coisa que eu tenho trazido para minha vida pessoal também, né? Acho que ficar confortável com o desconforto te ajuda muito porque você não se acomoda. E aí isso fala muito comigo, assim, porque eu tô sempre pensando nisso, assim, então tá bom, se aqui já tá ficando tranquilo, né, mares, né, eu não tô aprendendo mais. Então eu preciso me movimentar porque eu preciso continuar aprendendo. Porque é o nosso poder de estar buscando constantemente uma evolução. Né? Nós precisamos evoluir sempre, por mais que a gente chegue hoje, ufa, cheguei na minha carreira que eu desenhei lá atrás, mas tá bom, e qual que é a tua próxima motivação, o teu próximo passo, né? A gente tem esse poder de evoluir sempre, e por mais que seja gostoso estar ali né, num lugar confortável, mas o melhor ainda é você continuar impactando outras pessoas, aprendendo mais, né? Eu acho, Tati, que assim, pra mim também tem sido uma reflexão super importante, que é à medida que você vai crescendo e vai chegando, talvez, no lugar que você desenhou lá atrás, né? Claro que vem essa questão do qual é o próximo passo, né? Pra seguir crescendo, pra seguir evoluindo, pra seguir tendo outras oportunidades. Mas eu acho que também pra mim, tem muito sobre como eu devolvo o que alguém já me deu lá atrás. Exatamente, perfeito. E eu tive a sorte, sabe? Quando eu falo de novo de diversidade, eu tive muitos bons líderes homens e muitas boas líderes mulheres. Tive também alguns não tão bons, como a gente falou. Mas assim, como é que agora eu devolvo isso, sabe? Isso também é uma coisa super importante. Como é que a gente faz esse ciclo positivo? Porque é tão legal você falar, poxa, alguém lá... Teve alguns momentos da minha carreira que teve pessoas que foram assim, uma frase, sabe? Uma reunião, um almoço que mudou a minha vida, mudou aquele dia que depois mudou a minha trajetória. Então, acho que também tem... Uma linha de raciocínio ali, né? Uma linha de raciocínio, uma forma diferente de pensar. Então, também tem sobre como é que eu ajudo a devolver isso, né? E eu ajudo outras pessoas, talvez como eu também fui ajudada. Né, de uma forma muito intencional também. Legal. Jana, eu quero te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo Nosso diretor tá ali já, o diretor levantou. A gente precisa se movimentar. Uma plaquinha vermelha ali. Tá ali levantando, tá até dançando ali já. Vamos gravar e colocar... percebeu que acabou o tempo. Ele tá colocando a quase pro TikTok. É tão gostoso, o assunto flui, né? As trocas vão sendo aqui maravilhosas, né? E a gente realmente não percebe o tempo passar. Se diretor, vamos aumentar isso para 2 horas, diretor? A gente já brincou uma vez que a gente ia colocar um café. Eu falei, não, faça não coloca isso. o café. Aí vai horas adentro.
coloco o café. Mas, ô, Jana, o que eu gostaria de saber acredito eu que certamente você deve ter uma grande rede networking, você conversa com, né, com todo o teu histórico de empresas que você passou e deve contatar algumas outras empresas. E a gente trouxe falas muito necessárias hoje, né? Falando da presença forte da mulher em grandes cargos, né? De como a gente se inspira, da gente não esquecer que em algum momento tudo que a gente está entregando está inspirando outras pessoas, então ter essa intencionalidade em cima disso. Cultura organizacional, né? Como que as empresas acolhem a gente para a gente alcançar o sucesso como profissional e daí, então, consequentemente, entregar isso pro consumidor final. Minha pergunta é, pautado nesse teu networking hoje, como você tem visto essa evolução nas empresas? O quanto realmente isso tem se tornado um comportamento, de fato, e enquanto isso tá só escrito, eu costumo falar assim, tá escrito nas paredes, tá escrito lá na missão, visão da companhia, mas o quanto de fato isso tem reverberado em comportamento? Eu acho assim, Tati, que não dá para generalizar, porque eu acho que a gente, se eu penso, por exemplo, no Brasil, ou mesmo nas outros continentes onde eu morei, às vezes você tem uma divisão, por exemplo, grandes multinacionais, elas acabam ficando assim, uma puxa a outra, né? Então, por exemplo, se uma tá numa pauta de sustentabilidade, ela acaba, o que é bom, porque ela levanta a barra e as outras vão também, todo mundo quer estar ali junto, né? Vamos dizer assim, nessa boa agenda, nessa agenda positiva. Quando eu penso em valores, em diversidade, eu acho que essas empresas, e eu me considero uma pessoa super afortunada, porque passei por grandes empresas onde sim se vive isso. Né? Então, assim, eu vejo intencionalidade, eu não digo que seja fácil, porque todo mundo, como, né, vocês colocaram, a gente tá lá todo ano, tem que entregar a meta, né? Assim, não é opcional. É uma briga diária de não entrar no automático, de falar, cadê a minha intenção do dia? Não, entrei no automático, não volto do automático. Então, assim, você tem que entregar o número, mas como é que eu vou fazer isso? Então, eu acho que é uma agenda que sim tem evoluído, por quê? Porque eu acho que os líderes têm evoluído. No final, acho que aí a grande mensagem que eu daria sobre isso atrás dessas grandes corporações, ou de pequenas corporações e médias corporações, que talvez precisem de mais intencionalidade, estão as pessoas. Então, estão os líderes. Então, por isso que eu falo do nosso lugar de responsabilidade. Aonde eu vejo positividade, tenho esperanças e olho de uma maneira positiva. Porque eu vejo cada vez mais líderes com essas intenções, com propósitos claros. Eu vou te entregar o resultado, mas eu tenho um como para fazer isso, que é um como diferente. Eu vou colocar minha voz, e colocando minha voz eu vou te ajudar a tomar decisões diferentes. Quer dizer, dá pra gente falar do número de uma maneira, vamos dizer assim, mais fria, né? O número é isso aqui que precisa ser entregue. Mas o caminho é esse aqui. E esse caminho, às vezes, passa por decisões, por exemplo, mais duras nesse momento de sustentabilidade. Às vezes, a gente vai ter que investir. Tem que investir nessa cadeia hoje para poder dizer que amanhã a gente vai ter, sei lá, embalagens recicláveis, retornáveis. Mas são os líderes que fazem isso. São essas pessoas que vão levantar a mão e vão falar o seguinte: a decisão correta a fazer agora é essa, porque em 5 anos a gente vai ter esse retorno. E talvez 4, 5 anos a gente vai ter que continuar bancando essa decisão. Então, o que me dá esperança e aonde eu vejo positividade, eu vejo a cultura mudando, é porque tem pessoas cada vez mais conscientes, mais dispostas, com coragem, né? E aí eu acho que coragem e iniciativa é tudo. Né? É você saber que, inclusive, às vezes, você pode estar atrás de nomes de grandes corporações, mas não esqueça que a tua marca pessoal é tua. As decisões que você... Eu tenho muita consciência disso, assim, no final do dia, a Jana, que estou tomando essa decisão. Hoje eu tomo nessa empresa, mas eu posso tomar em outra. Então, assim, não basta, eu sempre digo isso em procurement, né? Não basta você parecer certo, você tem que estar certo o tempo inteiro. Você tem que fazer correto o tempo inteiro. Tem que ter intencionalidade e tem que ter coragem para dizer, às vezes, sim e não, quando fizer sentido. E aí a gente consegue ajudar as corporações a mudar. E aí uma muda, eleva a barra, muda a outra, e a gente vai fazendo um efeito ali, né, provocar que todo mundo siga junto. É isso que me mantém, inclusive, feliz e poder continuar escolhendo estar nessas empresas e nesses segmentos, porque eu acho que tem espaço para a gente fazer essa movimentação e essa mudança. Perfeito, Jana. Sensacional. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela tua presença. Olha, um bate-papo mais incrível. Uma aula. Tá na lista pra segunda. A gente fala aqui, porque às vezes os papos fluem tanto que a gente realmente tem dó de acabar, porque fala, meu Deus. Como assim que já passou, Eu falei né? pro diretor hoje de manhã que a gente precisa começar a colocar caderno aqui, porque é aula mesmo. É aula real. É que eu acho que a troca é tão bacana. Eu falo que pra mim, hoje em dia, tem nada mais bonito do que isso. A troca é o que nos preenche, né? Porque experiências contam. Porque experiências contam, tá vendo?
Não podia Perfeito. terminar melhor. Não, tá vendo? Não podia terminar melhor. Jana, Obrigada. eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em contactar pelo LinkedIn, pelo Instagram, os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal. Por favor, falem aqui pra gente, aqui na câmera, onde é que a gente Meus te contatos. encontra. Legal. Tô no LinkedIn como todo mundo, né? Nesse segmento não tem como não estar. Então, Janaína Pérez no LinkedIn. No Instagram, eu acho Pérez que eu com S. Pérez com S. No Instagram, Jana Pérez BR. No Facebook, Janaína Pérez. E por aí vocês me encontram, a gente segue em contato. Eu vou adorar poder estar trocando com quem quer que for, porque eu também aprendo a cada troca dessas. Obrigada. A gente Né, aprendeu por esse demais aqui momento hoje. super, super bacana e super descontraído. Adoramos. Muitíssimo Sensacional. obrigada, Jana, de Obrigada a novo. vocês. E você que foi impactado com esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, nos segue nas redes sociais. Nós estamos também no Spotify, Experiências Contam, Instagram, @Experiências Contam, YouTube, Experiências Contam, _podcast. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não está inscrito, se inscreve. É 1 segundo, não te custa nada. Foi bacana esse conteúdo? Compartilha com as pessoas, com o teu colega de trabalho, com a tua família, com a pessoa que está lá tentando alavancar na carreira. Comenta aqui, faz interage com a gente pra gente entender por que esse conteúdo te impactou, o que você quer escutar mais, quem que você quer ver sentado aqui nessa cadeira pra gente poder entrevistar. Vai ser uma delícia interagir com você e nos contactar com você. Mônica, super obrigada por nos vestir. E vocês que gostam de seguir a gente lá também no lindo e maravilhoso LinkedIn. Gente, eu sempre fiz LinkedIn. Segue a gente, pode mandar comentários, a gente tá adorando Tá muito os legal. comentários. Pode chamar a gente no inbox, a gente super responde todos vocês, porque o propósito desse canal é que a gente multiplique cada vez mais conhecimento, obviamente que trabalhe juntos para que a gente possa trabalhar bastante conhecimento. Experiência boa é experiência contam. contada. Beijo. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima.